Bom dia, meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Um ótimo dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Amanhecendo com Deus. Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Mais um dia começando, mais um dia abençoado, e eu declaro que o nosso dia vai ser incrível, vai ser abençoado. Declaro em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente declara aqui na terra, em nome de Jesus, com fé, também é declarado no céu. Então eu declaro que o nosso dia vai ser um dia abençoado, vai ser um dia incrível, vai ser um dia onde portas vão se abrir. Vai ser um dia onde notícias vão chegar, boas notícias vão chegar. Um dia onde coisas que você não imaginava vai acontecer na sua vida. Um dia onde, de repente, aquilo que você nem estava esperando mais que acontecesse, vai acontecer. De repente, tinha algo que você tanto queria, que você pedia há tempo atrás, e aquilo não aconteceu e você esqueceu, o tempo passou, os planos mudaram e de repente, pá, vai acontecer. Porque as nossas orações, elas não são em vão. Toda vez que a gente pede algo para Deus, em oração, com fé, não é em vão. Talvez não acontece porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Não acontece nesse momento ou naquele momento não aconteceu. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Às vezes nós precisamos passar por certas fornalhas para nos preparar, para nos moldar, para que nós estejamos preparados para viver esse momento. A gente precisa passar por certas situações, nós precisamos passar pelo nosso deserto, para que a gente esteja mais forte, para que a gente possa vencer, para que a gente possa suportar tentações na nossa vida. Então, quando a gente pede algo com fé, em oração, e às vezes aquilo não acontece, mas não é porque Deus não quer dar, não é porque Deus não quer abençoar, é porque talvez aquele não era o momento, não era o momento de Deus. E uma coisa a gente precisa entender, que toda bênção fora do tempo, ela vira maldição. Porque quando vem uma benção e a gente não está preparado para viver essa benção, para lidar com essa benção, a gente desperdiça, a gente perde. Você pode ver quantas pessoas que você conhece ou da sua comunidade que de repente ganharam uma herança, de repente foram sorteados em alguma coisa, ganharam alguma coisa. E por não estar preparado, por não ter a mentalidade certa, por não ter passado por nenhuma preparação, perde. Ou seja, receberam uma bênção, que talvez pediam essa bênção, mas não estavam preparados para viver essa bênção. Então a gente precisa entender que as coisas certas de Deus, Deus nos prepara antes, Ele nos molda antes. Ele permite que a gente passe por certas situações, não por castigo, mas sim para que a gente seja preparado. Eu costumo dizer sempre que existe dois motivos pelo qual a gente passa pelo deserto ou passa pela fornalha. E são dois lugares muito difíceis, muito difícil. Tanto o deserto, quem passa, quem está passando, quem já passou sabe que é difícil. É lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de angústia, lugar de tristeza. Deserto e fornalha são dois lugares difíceis. Mas existe dois motivos pelo qual a gente precisa passar, ou a gente passa, ou Deus permite que a gente passe por esses dois lugares. O primeiro deles é que é por cura espiritual, cura de alguma coisa que a gente precisa curar. Então a gente precisa passar por esses locais para que a gente cure algum trauma, alguma dor, alguma coisa do passado. E enquanto a gente não curar, a gente vai ficar repetindo desertos na nossa vida. A gente vai sair de um e vai entrar no outro. A gente vai sair de um e vai entrar no outro. Fornalhas, a mesma coisa. Enquanto a gente não curar, enquanto a gente não olhar para as nossas dores e não curar,
E às vezes, como eu digo sempre, é só um pouquinho de coisa que precisa para curar. E esse pouquinho de coisa é liberação de perdão ou pedido de perdão. Só que nós somos tão egoístas, tão ignorantes, somos tão orgulhosos, essa é a palavra correta. Nós somos tão orgulhosos que a gente não quer pedir perdão. Às vezes a gente não pede perdão porque a gente diz assim: ah, porque fulano não reconheceu que errou. Porque fulano não veio aqui pedir perdão. Na nossa mente pequena, nós esperamos que a outra pessoa venha, se humilhe na nossa frente, se ajoelhe na nossa frente e diga: fulano, eu errei, me perdoe. É isso que nós esperamos. Mas não é isso que nós devemos fazer. Tem uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, que ela diz assim: a cura só acontece quando eu decido perdoar até mesmo aquele que não está pronto para pedir perdão. Eu decido perdoar até mesmo aquele que ainda não pediu perdão. Aí vem a cura. Então, muitas vezes a gente está passando por momentos de dificuldade, de tormenta, que é o que eu chamo de deserto ou dentro da fornalha. É porque a gente precisa passar por isso. E às vezes é tão fácil a gente liberar perdão, mas a gente não consegue porque a gente está preso num orgulho tão grande que não deixa. Quem sabe hoje seja o dia de você se libertar desse orgulho e pedir perdão ou perdoar. E existe o outro motivo que eu falei para vocês, que são dois, que o primeiro é para cura espiritual e o segundo é para que a gente possa atingir ou receber uma graça. E esse motivo, ele é especial. Porque Deus sabe que para que a gente receba a graça, a gente precisa se preparar para ela antes. Você nunca vai dar algo de gigantesco para um filho seu sem antes ter preparado. É por isso que jovens estudam, vão para a faculdade, se preparam para que eles estejam prontos para viver algo extraordinário. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa de preparação. A gente precisa se moldar. E como eu falei a vez passada, Deus, ele não está te moldando com barro para que você vire um lindo jarro de barro. Por quê? Porque ele sabe que esse vaso pode cair no chão e quebrar. Mas ele está te moldando dentro da fornalha com aço e fogo. Sabe por quê? Porque o dia que você sair de lá e você estiver pronto para viver a sua graça, você vai ser inquebrável. Você não vai ser mais aquela pessoa que vai ceder às tentações. Você vai ser uma pessoa com princípio, com valores. E tudo aquilo que você está passando hoje com dificuldade dentro desse deserto, dentro dessa fornalha, dentro dessa tormenta, dentro dessa tempestade, vai ser o teu testemunho de amanhã. E muitas vezes você vai curar outras vidas através disso, através desse testemunho. Então celebre esse momento. Esse é um momento especial. E entenda que nenhuma oração é em vão. E no momento certo você vai ver e viver e experienciar a graça de Deus na sua vida. E tem uma coisa que eu disse ontem que eu quero trazer agora também. Eu gravei um vídeo ontem e falei um pouquinho sobre isso. Moisés e seu grupo e o povo de Moisés levaram 40 anos para fazer a travessia no deserto. O tempo que eles levaram, segundo estudos bíblicos, o tempo para eles chegar até onde eles precisavam chegar era de 11 dias. 11 dias. Mas eles levaram 40 anos. Porque eles foram desobedientes. E aí Deus disse: vocês vão ficar 40 anos aqui. E aí eles andavam de um lado para o outro lado. Eles iam, vinham.
faziam voltas e nunca conseguiam chegar. 40 anos. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes você está bem próximo de viver a tua graça, a tua terra prometida, as promessas que Deus colocou na tua vida. Só que a gente é desobediente. Nós reclamamos, nós lamentamos, nós murmuramos. Isso nos impede de chegar. Às vezes a gente faz volta e a gente passa do ladinho da terra prometida. Mas o fato de sermos reclamões, de lamentarmos, de murmurarmos, de sermos desobedientes, isso faz com que os nossos olhos espirituais não enxerguem aonde é o local certo. Faz com que a gente não tenha aquela perspectiva ou que a gente consiga enxergar de fato aonde é o local certo. E a gente fica rodando. Isso faz que a gente começa um projeto, a gente começa um empreendimento, a gente começa uma coisa e aquilo vai e daí não dá certo, a gente começa outra e aquilo vai e aquilo não dá certo. E é apenas por desobediência a Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Quando Moisés fez do jeito dele, Deus disse para Moisés fazer do jeito de Deus. E Moisés foi e fez do jeito dele, porque ele disse, no meu jeito também dá certo. E o que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra prometida. Mas Deus disse para Moisés, quando eles chegaram na frente da terra prometida, quase chegando na terra prometida, Moisés chamou Moisés e fez ele subir até o monte. E aí disse para Moisés, Moisés, está vendo essa terra? Ali é a terra prometida. Mas você não vai entrar. O povo, a sua descendência, eles vão entrar. Mas você não vai entrar. Quantas pessoas, e isso eu não quero generalizar, porque existe caso, mas quantas pessoas que trabalham a vida toda, às vezes sofrem com dificuldade, passam por deserto, passam por tormenta, passam por fornalhas, passam por isso, passam por aquilo, sofrem, luta, levanta de madrugada, faz tudo o que tem que fazer a vida toda. Aí de repente a coisa acontece, e de repente prospera, e de repente começa a viver uma vida nova, e de repente a pessoa parte. E aí os filhos, a esposa, a próxima geração vai viver uma vida nova, uma vida diferente. Às vezes uma vida abundante, mas aquela pessoa não vai chegar a viver a terra prometida. Deus vai dar apenas a oportunidade de ver. Aqui chegou a terra prometida, mas você não vai viver. E eu não quero generalizar e não quero dizer que todos os casos que aconteceu assim é assim, mas muitos são assim. Porque quando a gente começa a obedecer, quando a gente começa a ser fiel, quando a gente começa a ser leal, quando a gente começa, ao invés de lamentar e murmurar, agradecer, até mesmo pelas pequenas coisas, acontece algo que é como uma mágica, que é algo extraordinário. Aquilo que levaria 10 anos acontece em 6 meses. Porque acontece algo chamado de avanço na nossa vida. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando nós reclamamos, lamentamos, murmuramos, somos desobedientes. Não queremos seguir aquilo que Deus nos fala, queremos fazer do nosso jeito. Aquilo que levaria 6 meses passa a levar 10 anos, ou mais, ou quem sabe não acontece. Então que essa manhã você possa refletir nisso que eu estou trazendo para vocês, nessa reflexão. Que chegou o momento de, em primeiro lugar, sermos mais obedientes a Deus. Pararmos de lamentar, pararmos de murmurar e entender que aquilo que nós estamos vivendo, Deus está permitindo não por castigo, mas sim ou por cura ou por preparação. Ou para que isso sirva de cura do nosso espírito, da nossa alma, ou que isso
ou que através disso Deus está nos moldando, nos preparando, nos talhando, para que a gente esteja perfeitos para viver a obra de Deus, para viver a promessa de Deus na nossa vida. Amém? Então que seu dia seja maravilhoso. E eu quero orar por mim e por você. E nesse momento declarar que nosso dia vai ser incrível. Pai, nesse momento especial, quero consagrar na sua presença o nosso dia de hoje, o meu dia, o meu trabalho, a minha família, a minha esposa, os nossos filhos, os nossos sonhos, a nossa luta, os nossos projetos, também a vida de quem está assistindo ou vai assistir esse vídeo depois. Pai, eu te adoro, eu te louvo. O Senhor é o Senhor dos senhores. Pai, para o Senhor não existe o impossível. Não existe milagre que não possa acontecer. Tu és o Rei dos Reis. Move essa montanha que impede o progresso na nossa vida. Quebra as correntes que estão impedindo a prosperidade de chegar. Toque no coração de quem precisa ser tocado nesse momento. Às vezes existe alguém que tem um filho ou uma filha que está se desviando do caminho de Deus. Toque no coração desse jovem, dessa jovem, para que possa se voltar para Jesus, para que possa abrir os olhos espirituais e ver que não é o melhor caminho, e que não é, na verdade, o caminho certo a seguir, porque ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de voltar para Jesus, ainda dá tempo de voltar para Deus. E eu quero dizer para você, mãe, nesse momento eu quero dizer para uma mãe especial, que às vezes chora, que às vezes pensa que não existe mais o que fazer, porque seu filho ou sua filha está se perdendo nessa vida, uma jovem, uma adolescente. Mas mãe, quero te dizer nesse momento, não está perdido, ainda não está perdido. E a sua oração com fé vai restaurar a sua filha. A sua oração com fé vai transformar a vida da sua filha. Ainda dá tempo. Coloque nas mãos de Deus. Ore por ela. Ela não vai orar ainda, ela não está pronta para orar ainda, ela não está pronta ainda. Mas tu está, tu podes, tu é a ponte. Faça isso, faça por ela. Ela será resgatada. Ela vai sair do caminho que ela está entrando e vai voltar para o caminho de Jesus. Eu declaro e eu profetizo nesse momento que essa menina vai ser transformada. E através dela, do testemunho dela, pessoas serão transformadas também. E nós viveremos para ver essa história ser contada. Talvez demore um pouquinho. Tenha paciência, tenha calma, mas continue com amor, orando, entregando, colocando os joelhos no chão, clamando a Deus, orando o Salmo 91 todos os dias, colocando
o nome da sua filha nessa oração do Salmo 91, porque o Salmo 91 é um salmo de proteção, onde Deus manda os seus anjos guardar os seus filhos, para que o mal não aconteça. Hoje é um dia especial. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é um dia que existe fé. Eu não vou falar o que eu queria falar, não está no meu coração porque eu não posso falar. Mas hoje é um dia de festa no céu. Eu só posso dizer isso. Hoje é um dia que o céu está fazendo festa. Hoje é um dia que anjos desceram nessa terra para celebrar um novo começo. Só posso dizer até aqui. Gostaria de dizer mais, de falar mais, de algo que Deus me revelou, mas só posso falar até aqui. Só posso dizer que vivam o dia 21 de outubro, porque hoje é um dia que anjos desceram na terra para celebrar um novo começo. Nossa, eu fico arrepiado só em falar disso. Porque Deus me mostrou isso. Amém. Gente, gostaria de poder falar mais sobre isso, mas não posso. Eu quero declarar que o nosso dia vai ser incrível, vai ser abençoado, em nome de Jesus. Declare você também. Uma coisa que me veio agora para dizer para vocês, para quem tem filho pequeno principalmente, para quem tem filho pequeno, filhos ali na idade de 6, de 4 anos a uns 8 anos. Essa é a idade crucial para isso que eu vou falar. Pode começar um pouco antes, mas 4 a 8 anos principalmente. Muitas vezes, nessa idade, os pais ensinam os filhos algumas brincadeiras. Eu já presenciei muitas vezes. Ensino às vezes só para rir, só para rir daquilo que a criança fala, ensina a falar palavrão e tal. Essa é a idade de você profetizar na vida do seu filho. E é isso que eu vou te ensinar agora. Você que tem filhos. Pode começar um pouco antes, a partir de 2 anos, ou até mesmo antes. Pode começar no berço. Quanto antes, melhor. Não é desperdício. Você começar a dizer na vida do seu filho, para ele, olhando para ele ou para ela, e dizer: filho, você é amado. Sabe? Repita isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você é amado. Você é um filho de Deus. Você nasceu para vencer. Você vai vencer. Sabe? Profetize essas palavras na vida do seu filho. Porque o que está acontecendo na nossa geração? E nas outras gerações que já passaram? E que vai continuar acontecendo se ninguém mudar a mentalidade? Acontece que as pessoas começam a dizer para os filhos de uma forma... Em outras palavras, é claro que não vão dizer dessa forma, porque pai nenhum que ama um filho vai dizer desse jeito. Mas os pais, de um jeito sem querer, de um jeito meio que inconsciente, dizem para os filhos: você é incompetente, você não é amado, você é fraco, você não tem força, você será um fracassado. Diz isso não com essas palavras, é claro que não. Nenhum pai que ama seu filho vai dizer isso. Mas diz através de gestos, diz através de outras palavras, quando vai dar uma bronca. E não estou dizendo que não deva corrigir. Não é essa a questão no momento. Mas vive profetizando coisas negativas na vida das crianças. E essas crianças, quando elas começam a crescer, elas começam a pender para uma vida negativa,
às vezes algum tipo de doença que são geradas através de coisas que ela ouviu, às vezes depressão. Você pode não imaginar, mas existem crianças que têm depressão, muitas, muitas, muitas. Aqui perto de mim, há pouco tempo atrás, um menino de 13 anos tirou a própria vida. Um menino de 13 anos. E as pessoas vão dizer, como que um menino de 13 anos tem depressão? Tem. E muitas vezes está associado ao que ele vive, ao que ele vê, ao que ele presencia. Dentro de casa, dentro da escola, dentro do círculo de amigos. Então nós, os pais principalmente, os responsáveis, avós, tios, temos essa obrigação de plantarmos sempre coisas boas nos corações dos nossos filhos, sobrinhos, netos. Palavras positivas. E dizer para eles, vocês são especial. Comece a dizer para o seu filho, se você não disse, comece hoje. E tenha em mente que você precisa dizer isso todos os dias. Porque você está plantando e regando todos os dias. Uma árvore que vai nascer, que vai crescer, que vai dar frutos. Comece a dizer para o seu filho, para a sua filha, você é especial. Olhe para ela quando você está dando um banho nela dentro da banheira, pequenininha ainda. E ela nem sequer consegue compreender todas essas palavras. Mas olhe para ela com um sorriso e diga, filha, você é especial. Você é um presente de Deus. Deus te ama. Jesus te ama. E comece a dizer coisas maravilhosas, comece a profetizar. Porque aquilo que a gente fala, a Bíblia ela nos ensina. A Bíblia nos ensina que a palavra tem poder de vida e de morte. Então aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, pode transformar vidas ou pode amaldiçoar vidas. E às vezes essas vidas podem ser das pessoas que nós mais amamos. Então nessa manhã especial eu digo, deixo esse conselho para vocês. Pais, tutores, responsáveis, até mesmo professores, porque tem muitos professores que estudaram para lecionar, mas às vezes não tem esse senso para lidar com criança pequena. Até mesmo professores. Digam para as crianças, vocês são especiais. Nós que aqui estamos, que temos essa capacidade, temos que transformar o futuro do nosso futuro, que são as crianças. Então diga para elas, vocês são especiais. Não desperdice esse momento. Pare de falar coisa negativa. Pare de dizer você é fraco. Você não tem capacidade. Não é para você. Como dói meu coração quando eu vejo uma mãe dizer para um filho, olha filho, isso não é para você. Isso uma vez foi dito para mim. Uma vez foi dito para mim. Há muito tempo atrás. Uma pessoa da minha família disse isso, mas é claro que não por maldade, não, de forma alguma, em momento algum, mas por ignorância. E quando eu digo ignorância, é falta de conhecer, de ter aquela sensibilidade do que falar no momento. E era algo que eu tinha dentro de mim, um sonho, e aquela pessoa disse assim, não, isso não é para você. Isso é para outras pessoas. Isso é pessoas que têm capacidade, que nasceram para isso, etc e tal. Muitas vezes quando a gente fala isso, a gente está matando sonhos. Então vamos começar a dizer para os nossos filhos, você pode, você tem capacidade, você tem potencial. Às vezes quando um filho tenta algo e não dá certo,
a gente diz: olha, filho, talvez não foi o momento, talvez faltou um pouquinho, mas vamos se esforçar mais, vamos estudar mais, quem sabe na próxima vez dá certo. Vamos incentivar. É isso que precisa acontecer. É esse incentivo, é essa palavra positiva. Que a gente comece o nosso dia sabendo que a gente precisa colocar positividade na nossa vida e na vida de quem está em nossa volta. Amém? Então eu quero desejar para você e declarar que teu dia vai ser incrível e desejar um dia abençoado para todos nós. Sempre lembrando, como eu digo sempre, com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que a gente vai fazer. Deus em primeiro lugar. Amém? Fiquem todos com Deus e amanhã a gente se encontra mais uma vez aqui em mais um Amanhecendo com Deus. Tchau, tchau e até lá.